Oi, tudo bem? Aqui é a Raquel, eu tô como With Love Raquel lá no Insta, então se você ainda não me segue, já me segue lá. E hoje eu vou falar de um assunto que me pedem muito, que é sobre o meu processo de emagrecimento relacionado às terapias holísticas, ao autoconhecimento, ao desenvolvimento do amor próprio e tudo mais. É um assunto que eu acho muito delicado de tocar, porque eu sei que tem muita gente que acaba procurando vídeo na internet para descobrir formas de emagrecer de uma hora para outra, sem ajuda profissional, de um jeito não saudável e pelos motivos errados. Então eu vou contar toda a minha trajetória aqui, mas eu quero deixar bem claro que eu tive apoio médico o tempo inteirinho e foi pelos motivos corretos, digamos assim. Então é o seguinte, em 2014, eu entrei na faculdade e eu estava pesando 60 quilos. E quando eu acabei a faculdade em 2017, eu estava com 75 quilos. E eu mantive os 75 até um ano e meio atrás, mais ou menos. Então, até julho de 2019, eu ainda estava com 75. Sendo que entre 2017, que eu saí da faculdade, e 2019 eu tive muitas mudanças de peso. Então, uma hora eu emagrecia, depois eu engordava, emagrecia, engordava, emagrecia, engordava e ficava nesse ciclo. Eu já emagreci 20 quilos, 20 quilos e meio mais ou menos, então meu peso atual é menor do que quando eu entrei na faculdade. Atualmente eu peso por volta de 54 quilos e 900 e 800 por ali. E eu vou explicar como foi meu processo de chegar até aqui e por que eu decidi vir até aqui, como que foi. E mostrar pra vocês que não é um problema engordar, não é um problema ter um corpo gordo. Esse não é o problema, de jeito nenhum. Então, primeiro de tudo, tem gente que comendo o suficiente é gordo. Tem gente que comendo o suficiente é magro. São biotipos e tá tudo bem. Desde que você esteja comendo o suficiente e se alimentando corretamente, não importa se o seu corpo é gordo, se o seu corpo é magro. Isso não vai dizer se você é saudável ou não. Então, né, não vamos pregar aquele negócio de que um corpo gordo não é saudável e um magro é saudável. Não, porque tem gente que comendo corretamente tem um corpo gordo e é normal. E tem gente comendo, né, o suficiente e tem um corpo super magro e também é normal. E o meu natural comendo o suficiente é um corpo magro. O que mostra o quê? Que eu estava comendo muito além do suficiente. Porque o meu normal não era um corpo gordo, era um corpo magro. E isso pode super variar durante a vida, acredito, né? Mas tenho em mente que ser gordo ou ser magro não significa estar comendo mais ou menos do que você deveria, não significa estar saudável ou não. É realmente muito variável. Mas no meu caso, eu sempre comi o suficiente e eu tinha um corpo magro. E chegou um momento que eu realmente comecei a comer muito além do que eu deveria, comecei a beber muito além do que eu deveria, comecei a consumir muito mais gordura, fritura do que eu deveria. E isso resultou em um corpo mais gordo pra mim, que começou a me gerar uma série de problemas, porém que não eram coisas assim muito grandes, não eram coisas que me incomodavam profundamente. Eram alguns desconfortos, como por exemplo, ter assadura na coxa todos os dias, ter mais dores no joelho, não ter tanto fôlego, enfim, coisas assim, mas que não eram coisas muito grandes. Eu comecei a engordar durante o meu processo de depressão. Então, eu tinha muita fome emocional, é uma coisa que eu precisava comer para estar satisfeita. Eu estava comendo para preencher algum buraco emocional que eu tinha ali. Então eu comia muito além do que eu deveria. Isso me fazia passar muito mal. Muitas vezes eu ficava assim, muito cheia de comida, não ficava nem um pouquinho bem, mas de alguma forma aquilo me preenchia. Então eu tinha muita compulsão alimentar. Eu comia até não caber mais nada, até eu estar assim, explodindo. E depois eu acabava passando por períodos de privação. Então, eu tinha uma super compulsão na segunda-feira e na terça-feira eu não comia nada pra compensar. O que mostra um super distúrbio de alimentação. Eu deveria ter procurado um auxílio naquele momento que eu percebi isso, mas eu só fui ver isso lá pra frente depois de anos, na verdade. Então, durante o período da faculdade, que foram 4 anos, eu engordei 15 quilos. E, sinceramente, isso não me afetava muito. Eu não fiquei incomodada. Eu ficava realmente incomodada pelos comentários dos outros, porque eu não conseguia compreender por que o meu corpo gordo incomodava tanta gente. Pra mim, não faz o menor sentido você ser ofendida de gorda, sendo que estar gorda é uma característica física. Pra mim não faz o menor sentido, então eu realmente não conseguia acompanhar. Eu tinha total consciência de que meu corpo tinha mudado muito, né? Eu sei que antes, quando eu era mais novinha, eu era super magra e eu olhava e falava, ok, eu engordei, só que assim, isso não muda quem eu sou, né? Não muda
nada. Só que o que eu percebi? Eu tava usando muito a comida, o álcool, o meu corpo como uma muleta pra ficar escondidinha. Então, não sei se vocês já ouviram, mas muita gente defende que o acúmulo de gordura é um mecanismo de defesa. Eu não acredito que isso seja em todos os casos, mas em alguns casos pode sim ser, e no meu caso era. Então, enquanto eu estava mais gorda, eu tinha muito medo de incomodar os outros, eu estava muito insegura de me assumir quem eu era mesmo, de estar tranquilona, de ser espontânea. Eu pensava muito nos meus passos, eu pensava muito no que eu ia falar, no que as pessoas iam pensar quando eu falasse. Então, eu tinha muito um medo de ser julgada, de ser rejeitada, de ser machucada de alguma forma, abandonada. Então, eu tinha muito esses medos. E de alguma forma a comida me confortava, porque eu comia, depois eu ficava escondidinha, eu ficava quietinha. E eu vejo isso não só no meu peso, mas, por exemplo, se vocês forem olhar fotos minhas antigas, eu só usava roupa preta, roupa escura. E não é porque roupa escura emagrece, nada disso. É só que roupa preta mescla no meio dos outros. Muita gente usa roupa preta. Então você meio que passa despercebido. E é isso que eu fazia. Eu queria passar despercebida. Então eu tava ali, ó, me escondendo o máximo que eu poderia, mesmo que eu estivesse aceitando meu corpo. Como assim, Raquel? Quem me acompanha aqui no canal faz tempo, ou no Instagram, sabe que assim, eu sempre usei a roupa que eu queria, do jeito que eu queria, postei todas as fotos que eu queria, sem me incomodar com o meu corpo. Mesmo as pessoas falando, ai, você tá gorda, você era tão mais bonita magra, eu falava, tipo, olha, eu tá gorda ou eu tá magra, não muda nada na minha beleza. Eu tava 100% nem aí. Eu tava realmente muito confortável com o peso que eu tava. Só que ainda não tinha caído aquela ficha de que eu tava me escondendo, de que eu tava tentando me mesclar. Eu usava a roupa que eu queria, porém, sempre preta, sempre mais disfarçada, sempre de um jeitinho que eu pudesse me esconder de alguma forma. Então, de fato, não era algo do meu peso, não é porque eu tinha vergonha do meu corpo, era porque eu tinha vergonha de mim mesma. Porque eu não confiava tanto em mim, eu não achava que eu era tão boa quanto eu realmente sou. Então, de alguma forma, eu queria me esconder um pouquinho. E algumas vezes eu acabei tentando fazer dietas sem nenhum acompanhamento médico, baseada totalmente na internet ou em vozes da minha cabeça pra emagrecer, porque os outros falavam, ai, você tem que emagrecer. E eu falava, vai, tá bom. E o que que acontecia? Eu sustentava a dieta por 4 dias e depois eu comia 7 vezes mais pra compensar. Então não funcionava, era zero sustentável, não tinha como eu fazer isso. E zero saudável também. Era quase como se eu estivesse punindo o meu corpo. Eu me privava da comida, eu me privava de coisas que eu gostava. Então, o primeiro ponto para eu realmente emagrecer foi parar de querer emagrecer pelo que os outros falavam. Então, enquanto os outros estavam apontando e falando, ah, você tem que emagrecer, você ficar mais bonita, mais magra, sei lá o quê, mesmo que eu tentasse, eu não emagrecia. Por quê? Porque eu não queria. Era o jeito que eu me sentia confortável, eu tava super confortável. Não tinha nada de errado comigo, realmente não. Então, se eu tentasse mudar pelo que os outros estavam falando, não era uma vontade que vinha de dentro, não tinha o menor fundamento. E passando por muitos cursos de autoconhecimento, eu comecei a mudar muitas crenças limitantes dentro de mim e comecei a trabalhar muito a questão do medo da rejeição, do medo do incômodo, do medo de ser, sei lá, inconveniente. Eu trabalhei muito essas questões e comecei a me sentir mais segura. E a partir do momento que eu comecei a me sentir mais segura, eu comecei a ser mais vista pelos outros. As pessoas começaram a me acolher mais, me reconhecer mais. E aí algumas coisas dentro de mim foram mudando. Eu falei, nossa, pera, eu quero começar a usar roupa mais colorida. E aí foi o momento que eu comecei a, por exemplo, comprar roupas novas e eu comprava um tamanho e nada cabia em mim. Então eu pensei, eu quero emagrecer uns 2, 3 quilos pra pelo menos caber nas minhas roupas G e ficar tranquila. Realmente o ponto inicial foi querer caber nas roupas que eu tinha, porque eu não tava mais cabendo em nenhuma roupa que eu tinha antes, nem nas novas que eu comprava. Então eu falei, quero, né, emagrecer um pouquinho e caber nas minhas roupas. E isso foi uma grande confusão interna pra mim, por quê? Porque eu sempre preguei muito a autoaceitação. Então eu falava, pera, eu vou emagrecer pra caber dentro de uma roupa, sendo que eu posso comprar simplesmente roupas maiores. Então foi uma super luta pra mim admitir que eu queria mudar. E aí eu percebi que não é porque você se aceita que você não pode mudar. Então eu queria mudar. Estava disposta a fazer aquilo pra mim. Não é porque os outros estavam apontando, eu queria. Mas enfim, até aí eu não me sentia desconfortável com o meu corpo. Eu não tinha problema em estar sem roupa perto de alguém. Eu não tinha problema de estar de biquíni perto de alguém. Realmente, não. Mas teve um dia que isso mudou. Não sei dizer exatamente porquê. Mas teve um dia que eu estava com uma pessoa e foi pegar na minha barriga. E por um segundo eu pensei, vou encolher minha barriga. E quando eu encolhi, tipo, minha barriga não encolhia, porque
Quem tem um corpo mais gordo sabe, às vezes quando a gente encolhe, não encolhe como uma pessoa magra encolhe, a barriga encolhe junto. E aí eu falei, eita, me senti desconfortável. E foi a primeira vez em uns 5, 6 anos que eu me senti desconfortável com o meu corpo. E não foi a primeira vez que um homem tinha pegado na minha barriga nesse tempo todo, com certeza não, mas aquele dia eu falei, me senti desconfortável. E foi uma super guerra interna na minha cabeça de, não, eu tenho que aceitar o meu corpo assim e que as pessoas vão pegar na minha barriga e vai ser assim mesmo, mas eu posso mudar. Então, foi muito conflitante, pra mim ainda é muito conflitante falar sobre isso, mas a partir do princípio que, se era porque eu, do nada, me senti desconfortável e eu queria mudar, eu deveria mudar, mas eu também deveria mudar meu emocional, porque não era pra eu me sentir daquela forma com o toque de alguém. Então, naquele ponto, eu busquei algumas terapias alternativas, que foram minha primeira escolha, ao invés de uma terapia tradicional, para olhar para essa questão de me sentir desconfortável, né, com o toque de outra pessoa, de me sentir desconfortável com o meu próprio corpo. Eu fui olhar para isso mesmo, a nível profundo, a nível emocional, e ao mesmo tempo eu busquei um endocrinologista e uma nutricionista. Então, eu tava com o apoio de todos os lados. Fiz todos os exames que eu deveria, tinham várias alterações. Eu tava com um percentual de gordura muito elevado. Se eu não me engano, eu tava mais ou menos 44% de gordura. Então a nutricionista falou: seguinte, eu sei que você só quer emagrecer, vai, até uns 5 quilos pra caber nas suas roupas, mas o seu percentual de gordura não tá legal pra alguém da sua idade, da sua altura, com todas as suas características, enfim. Pra você, não funciona. Você precisa emagrecer mais para baixar esse percentual. E eu falei, tá. Então, primeiro, o objetivo era chegar em 63 quilos. Então, eu comecei com 75, o objetivo era chegar em 63. Comecei com uma dieta super regradinha, porém sem ser limitante, de certa forma. Eu não tirei nada da minha dieta, eu não cortei nada, eu não passei vontade. Então, eu comecei com kits de comida que vinham prontos, com uma quantidade X de calorias e que tinha de tudo. Tinha doce, tinha carboidrato, tinha proteína, tinha tudo que eu precisava ali. Só era uma quantidade menor. A primeira semana foi extremamente sofrida, muito. Eu ficava com muita fome, fome emocional. Não era fome física, minha barriga não roncava, eu não tinha dor de cabeça, nada disso. Eu tinha vontade de comer, eu tinha muita vontade de comer. Então, por isso, ter também o amparo emocional foi muito importante. Porque eu comecei a ver o que eu tava tentando preencher com a comida. O que eu tava tentando tampar de buraco em mim? Então isso foi sendo muito trabalhado e a partir do momento que eu me senti mais completa, sem precisar de algo para tampar algum buraco em mim, eu simplesmente parei de ter fome além daquilo que era necessário para o meu corpo. Então eu comecei a comer uma quantidade muito menor, só que ainda assim é uma ótima quantidade para mim, uma quantidade perfeita para mim. E de tudo, carboidrato, doce, eu não precisei cortar nada. Mas foi um período longo. Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses só no kit de alimentação. Depois eu comecei a ficar um pouquinho mais solta, digamos assim, de poder escolher minhas comidas, de poder ter um dia que eu podia deslizar um pouquinho mais, deslizar entre aspas, assim, de poder comer um fast food, uma pizza e tudo mais. Isso não foi cortado de mim. Eu comecei com 75 quilos em setembro de 2019. No final do ano eu já tinha chegado em 65, então em dezembro de 2019 eu já tinha 65. No começo de 2020 eu fui já pra 63. Assim que começou a pandemia, que foi março de 2020, eu tava com 60. E eu me mantive nos 60 quilos até mais ou menos setembro de 2020, que foi quando eu decidi começar os exercícios físicos. Então até então eu não tinha feito nenhum exercício físico, não era algo que eu queria, não era algo que eu gostava. Eu odiava, eu falava, nossa, nunca mesmo. E minha nutricionista pedia muito pra eu fazer, porque ela falava, isso vai ajudar muito você. Vai substituir a gordura por massa magra, então isso vai te ajudar muito. E eu ficava tipo, não. E aí por acaso eu comecei a gostar e comecei a fazer quase que todos os dias. Então meu peso acabou caindo muito, acabei perdendo muita gordura, ganhando mais massa magra. E uma coisa foi substituindo a outra, só que a gordura foi muito mais embora do que a massa magra chegou. E eu acabei chegando em um peso muito mais baixo, porém de uma forma saudável. Eu fui adequando minha alimentação, até hoje eu faço acompanhamento com a nutricionista. Então, quando eu comecei a fazer mais exercícios, ela aumentou a ingestão de, por exemplo, proteína em horários específicos, para eu não ter um super ganho de massa magra, mas para também não ter nenhum efeito negativo. E uma coisa que me perguntam muito, se eu não tive recaída, se eu não tive um vai e volta de peso, se eu não desisti. E não, porque pra mim não foi difícil, não foi uma coisa sofrida, porque eu tava fazendo por mim, porque eu queria, não é pelo que os outros estavam falando.
quando era pelo que os outros estavam falando e não conseguia de jeito nenhum. Eu sustentava a dieta, né, por uma semana, cheia de restrição, e depois eu compensava tudo. E o meu emocional foi mudando demais também. Eu comecei a ter muito mais amor próprio. Eu não ligo o amor próprio a estar magra, com certeza não. Só que no meu caso específico, aumentar o peso era uma forma de me proteger, e a partir do momento que eu percebi que eu não precisava me proteger, que eu não precisava me esconder, que ninguém ia ficar me rejeitando ou me abandonando pelo que eu pude baixar a guarda. Então isso me ajudou muito também no processo de emagrecer, isso me ajudou a liberar isso sem ficar segurando por conta de crenças limitantes. Eu passei a me sentir muito mais confortável de ser quem eu sou, de falar o que eu penso, de agir da forma como eu quero, independentemente do que o outro vai achar. E não é por estar magra, é simplesmente porque mudou aqui. E o externo acabou refletindo também. Eu acho que um ponto muito importante foi eu ter tido uma super consciência de que conquistar o amor próprio não estava linkado ao emagrecimento. Porque se eu colocasse o peso de, quando eu emagrecer eu vou me amar, o emagrecimento ia ter um peso muito mais difícil pra mim, ia ser muito mais doloroso, porque ele ia ter todo esse peso de, no final ele vai me dar amor próprio. E não é uma verdade. Estar magra ou estar gorda não muda no seu amor próprio, o que muda é a cabeça. Então, pra mim, trabalhar o aqui fez toda a diferença em emagrecer, em mudar meus hábitos alimentares, em mudar meus hábitos no geral, né? Até exercícios e tudo mais. E aprender a controlar melhor minhas emoções, aprender a lidar melhor com elas, encontrar um equilíbrio de emoções. Então, atualmente é raro eu ter um episódio de compulsão alimentar, porque eu consigo compreender minhas emoções, eu consigo entender o que eu tô sentindo, eu consigo entender por que eu tô sentindo o que eu tô sentindo, e não simplesmente tentar tampar um buraco que não vai ser tampado através da comida. Mas para isso eu precisei de muita ajuda profissional, precisei da ajuda de nutricionista, de terapeutas, não é sozinho. Eu não sei porquê, mas muita gente simplesmente deixa de lado o terapeuta, simplesmente deixa de lado o psicólogo, nutricionista e tenta fazer tudo sozinho. Não é assim que vai dar certo, você precisa de ajuda profissional. Atualmente eu não sigo nenhuma dieta, né? Eu falo que dieta porque tem gente que acha que eu sigo um cardápio, não sei. Eu como literalmente o que eu quero, quando eu quero, só que com muita consciência do que o meu corpo precisa, do que vai ser bom pra mim e sabendo diferenciar a fome física da fome emocional. E eu não ignoro a fome emocional, tá? Então tem dias que eu tô triste, eu quero comer, eu vou comer, e eu como tendo total consciência de que é uma fome emocional. E eu mereço ter essa fome emocional, não tem problema nenhum. Mas na grande maioria das vezes eu faço escolhas que fazem sentido pra mim, que fazem sentido com o meu estilo de vida, o quanto eu me exercito, o quanto eu preciso comer. Então eu não cometo excessos, eu não sobrecarrego o meu corpo, e isso junto com os exercícios acaba me emagrecendo. Eu não deixo de sair com os meus amigos, eu não deixo de comer fora, eu não deixo de beber, eu não deixo de fazer nada disso. Só que realmente é com mais consciência, digamos assim. Porque eu não tento tampar nenhum buraco com tudo isso. Os buracos que eu sinto de vez em quando, eu trabalho na terapia, trabalho aqui dentro e não no meu corpo em si. Resumindo, não foi uma fórmula mágica, foram 20 quilos em 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses basicamente, então não foi do dia pra noite, foi com acompanhamento nutricional todos os meses mesmo, sem falta, com exames pra ver se eu tava consumindo tudo necessário, se tava tudo bem aqui dentro também, e mexendo muito aqui na cabecinha. Bato 1 zilhão de vezes na tecla de que você não precisa estar magra pra estar com amor próprio, estar gorda não significa que você não tá saudável, estar com mais gordura no corpo não significa que você não tá saudável. Só quem pode dizer isso é um médico, né? Não é o pessoal da internet que vai falar isso. E se você tá confortável no seu corpo e os outros ficam apontando coisa negativa, segue o jogo, acolhe seu corpo e ignora o que os outros estão falando. Não tenta mudar pelo que os outros acham, pelo que os outros pensam. Só realmente procura uma mudança caso você se sinta desconfortável com você mesma. E não precisa ser uma mudança física, pode ser uma mudança psicológica. Você pode buscar a ajuda de um psicólogo, de uma psicóloga, de um terapeuta. Não precisa ser necessariamente emagrecendo. A mudança vem de muitas áreas, não só do corpo físico. Bom, eu acho que por hoje é só. Em outro vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a distorção de imagem, que é uma coisa que eu vejo muito. Tem muita gente que não enxerga o próprio corpo, não consegue entender o próprio corpo. E eu passei por isso durante o meu processo de emagrecimento. De vez em quando isso ainda acontece comigo. E é uma coisa que eu busco sempre melhorar, eu busco sempre alinhar. E é uma coisa mais comum do que a gente pensa e pouca gente fala sobre. Então, se vocês tiverem curiosidade ou tiverem alguma pergunta sobre isso, podem deixar aqui nos comentários que eu trago em próximos vídeos, tá bom?
Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo.